obrigado. Um bom dia a todas e a todos. Renovar as boas-vindas para este colóquio do projeto Convemos. E começamos, se quisermos, da melhor maneira possível com uma conferência de Dom Carlos Moreira Azevedo. Como já foi dito, é um dos consultores da primeira hora deste projeto e que aceitou de imediato acompanhar-nos e esteve disponível para aquilo que fosse necessário, e cujo currículo, obviamente, é por todos conhecido e que justifica plenamente o seu convite para estar aqui hoje connosco. Ele é presentemente delegado do Conselho Pontifício para a Cultura desde 2011 e membro da Comissão Pontifícia da Arqueologia Sacra. Foi diretor do Centro de Estudos de História Religiosa ainda durante um período longo, no decurso do qual foram produzidas duas obras que são hoje ainda referências incontornáveis na renovação da história religiosa entre nós, o Dicionário e a História Religiosa de Portugal, e tem um amplíssimo trabalho em áreas que se cruzam muito no encontro que hoje aqui temos, sobre a arte, a teologia, a história, o património, a iconografia, a preocupação de sustentar uma reflexão crítica, esclarecida e renovada sobre estes laços entre a Igreja e o mundo contemporâneo e o mundo da cultura, e também fazer da história um campo propício para esta reflexão e, se quisermos, para este olhar profético sobre a realidade, a partir de um conjunto de figuras que foi também estudando nestes últimos anos e que nos abrem horizontes e que nos levantam questões. Bom, hoje convidámos-lo para falar sobre o valor do património das comunidades religiosas como fonte para a história, e é com muito agrado que o acolhemos e agradecemos de novo a sua disponibilidade. Muito bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado e saúdo o Sr. Professor Paulo Fontes e a Sra. Professora Fernanda Campos e neles todos, incluindo as palavras simpáticas do Professor João Luís Fontes. A todos e a todas, um bom dia. Aqui já está quase para a boa tarde. Eu tentarei dizer algumas coisas que são de todos conhecidas, mas é só sistematizar ideias, praticamente, sem grandes novidades. A noção de património da Unesco refere a herança de bens materiais e aspectos imateriais resultantes da ação da sociedade, grupos herdados do passado, mantidos no presente e preservados para o benefício das gerações futuras. A Igreja vive na sociedade e atua a sua missão no tempo e serve-se de bens como instrumentos da sua missão e ao serviço das finalidades indicadas no carisma de cada entidade. E o património das ordens religiosas resulta de uma tradição com continuidade histórica que uma comunidade com perfil identitário preciso, oferecido por uma regra, por constituições, transmite significado e valor a um conjunto de objetos, de artefactos, elementos do património natural mesmo e paisagístico. O conjunto dos institutos de perfeição forma-se, como todos sabem, de institutos de vida consagrada, ordens regulares, congregações religiosas, institutos seculares e por sociedades de vida apostólica. Pertencem a este grupo as pessoas que se consagram a Deus mediante votos públicos ou privados, definidos geralmente religiosos ou consagrados, irmãs, monges, clero regular e não ordenado, irmãos e monges também. Esta diversidade de institutos de vida contemplativa, de vida apostólica, que já se referiu sobre a professora Fernanda Campos, bem como uma diferente articulação em províncias, em casas, geram uma variedade de modelos e também de gestão de bens.
Existem obras apostólicas, educativas, sanitárias, caritativas, que têm patrimónios diversificadíssimos devido àquilo a que se dedicam. Do ponto de vista do direito canónico, há um reconhecimento desta elasticidade de tipologias e de como uma boa administração dos bens se reflete na própria vida espiritual. Diz o Cânon 635. A colaboração entre institutos e a procura de pessoal profissionalmente preparado para gerir está hoje a ocorrer e também para o setor dos bens culturais. E os bens culturais testemunham a espiritualidade de cada instituto e de cada sociedade e a releitura deste património, de certo modo, deve participar da vitalidade interior e espiritual das instituições. A estabilidade do lugar dos mosteiros levou a uma permanência duradoura, uma sedimentação natural, alterada apenas pelos regimes políticos e as suas adversidades. Conhecido e reconhecido o valor inegável, importantíssimo do património arquitetónico, arquivístico, literário, litúrgico, artístico, que criaram e conservaram as comunidades religiosas tanto quanto as deixaram. E muitas famílias religiosas usufruem de um conjunto de bens que reúne passado e presente, vida local e modelos de outras culturas e sensibilidades. O que se afirma dos bens culturais da Igreja pode também, em grande parte, aplicar-se aos bens culturais das comunidades religiosas. Em Portugal e em outros países europeus, a supressão das ordens religiosas ocorrida no século XIX alterou muito a configuração e o enquadramento de grande parte do património deslocado, disperso e maltratado. A autonomia de cada ente eclesiástico prevaleceu decisivamente sobre ações partilhadas, que hoje são muito necessárias. É preciso ações partilhadas e isso não está na mentalidade ainda destas instituições. E levantamentos foram descontínuos, foram disformes quanto a metodologias, quanto a critérios de catalogação, quanto a métodos de análise. Ora, um património ignorado, como tantas vezes se tem afirmado, é um património indefensável e em altíssimo risco de dispersão e desaparecimento. Então, com consciência dos limites destas atribulações sofridas, procuro identificar agora os elementos de tipicidade e singularidade do património cultural das comunidades religiosas. Já há diversos documentos da Sé Apostólica e organismos da Cúria Romana que deram orientações para este património numa perspectiva global. Eu só lembro aqui a Carta da Pontifícia Comissão para os Bens Culturais da Igreja de 94 e depois para os Institutos de Vida Consagrada, um documento de 2014 e de 2018, portanto muito recentes, que dão orientações para as comunidades de vida consagrada. E eu chamo a atenção para estes documentos, porque eles dão bastante a linha do seguimento do que nós agora teremos num congresso no dia 4 e 5 de maio do próximo ano, em colaboração com a Congregação da Vida Consagrada. Nós, o Departamento de Bens Culturais da Conselho de Vista da Cultura, com a instituição, está programado já há 2 anos, adiou um pouco, era para ser no final deste ano, adiou para 4 e 5 de maio do próximo ano, exatamente para estudar a questão dos bens culturais das comunidades religiosas, sobretudo perante um problema grave que será o fechar, nos próximos 10 anos, 50% dos mosteiros e conventos vão fechar na Europa. Ora, o que é que implica isso para o património e que consequências terá? Isso será um problema a afrontar nessa próxima reunião. Nas comunidades religiosas é o património imaterial a lançar luz sobre o material. Há um conjunto de tradições litúrgicas, rituais,
mesmo recreativas, capazes de estratificar valores e significados sobre os objetos e de os aperfeiçoar e de criar novos. Os bens culturais testemunham a vitalidade interior, a experiência litúrgica, espiritual e devocional, muito importante, dos institutos das sociedades apostólicas. As expressões artísticas, documentais, desta vivência são patentes. A sua leitura deve ser acompanhada, portanto, do conhecimento do carisma que irradiou em formas visíveis de cultura, arte, contagiadas por esta espiritualidade intensa. A vida de cada comunidade, em substancial fidelidade ao projeto originário, soube adequar-se às gramáticas de várias épocas, diversas geografias, onde se situava, seja em centros urbanos, seja em solidão claustral, de zonas rurais ou mesmo montanhosas. Os religiosos e religiosas saíram dos meios sociais que condicionam o seu ambiente e o seu comportamento. E é importante conhecer também de onde vêm estas pessoas. E segundo as épocas, a contemplação e a vida apostólica determinaram também fisionomias particulares e mudaram conforme as influências espirituais recebidas. Por exemplo, a renúncia ao espírito mundano, o desapego dos bens, simbolizado no claustro como ruptura, exprime-se também na simplicidade do mobiliário, dos utensílios, na rudeza das vestes e dos tecidos, fazendo exceção para os móveis e as alfaias litúrgicas, que esses podem ser valiosos, com retábulos, frescos, imagens, e sobretudo após Trento, o esplendor do culto contaminou as igrejas por imitação e até às vezes por competição, no caso dos relicários e da atração, porque as igrejas, sobretudo nas zonas urbanas, faziam alguma competição. As celebrações gozavam de bons paramentos, peças de ourivesaria, sobretudo preciosos relicários. A entrada nas ordens das pessoas de alta sociedade, sobretudo da nobreza, porque a burguesia nunca deu grande coisa à Igreja, traziam bens de qualidade artística e famílias amigas ofereciam, com gratidão às congregações, também quadros, mobiliário de valor. Ora, aqui como vemos, com uma documentação, os arquivos são importantes para conseguir detectar a origem destes objetos. A entrada nas casas femininas fez multiplicar também os ex-votos, elaborados a partir de matérias correntes, manifestam o papel dos conventos como um grande centro de devoção urbana. E esta multiplicação dos ex-votos é para as pessoas conseguirem, em casa, manterem a ligação e as devoções que têm nos conventos. Alguma produção é vendida, mas alguma permanece dentro, como o que conta não é o ritmo da produtividade, como agora, mas é a qualidade da confecção. Algumas obras, bordados, levam anos a produzir e são fruto de muito trabalho, de muita dedicação unida à oração. Momentos de particular cuidado e investimento eram as beatificações e as canonizações dos fundadores. E aí legitimava-se um certo aparato exterior, efêmero ou permanente, com peças de ourivesaria ricas, por exemplo, ocorrido na canonização de Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, que este ano se celebra, 1622, é seguida depois, posteriormente, por outros. E as festas dos santos fundadores repetem anualmente demonstrações de honra que produzem novos bens também artísticos. E muitos objetos pessoais dos santos ganham estatuto de relíquia e permitem conhecer elementos da vida comum, os sapatos, as vestes do santo, que são conservados e que geralmente não são conservados para outras pessoas. Os suportes materiais da piedade são fundamentais para a sua difusão. A originalidade da piedade reconhece-se
mais por gravuras, objetos simples, que são multiplicados a baixo custo. Mesmo a decoração, de muitas vezes, dos mosteiros é feita por gravuras, que eram muito mais económicas do que por quadros e pinturas. A significativa capilaridade da presença no território de mosteiros, de conventos, de casas, estabelece um serviço cultural e pedagógico que testemunha as características artísticas e cria um património marcado pela diversidade regional, gerando uma empatia natural com a população, promovendo grupos, confrarias, associações, unidas por vínculos, por uma coesão que é relevante. O empenho na missão evangelizadora conduziu, por sua vez, as comunidades religiosas ao diálogo com culturas e povos e foram capazes de reconfigurar expressões e adequar-se à índole dos povos onde se estabeleceram. E pense nas consequências em matéria de património, devido à presença em terras de missão estrangeira e objetos dos países de missão, que agora se estão a pôr muito em problema, entram nas coleções particulares das comunidades. E isto tem uma relação profunda com a história e com os historiadores. As casas de religiosos e religiosas foram recolhendo inúmeros testemunhos da fé vivida nesta dimensão intercultural. E este património tem merecido, por vezes, uma sistematização e foi colocado em museus. Basta lembrar em Portugal alguns museus, como o da Consolata, como os franciscanos em Braga, que alargam os horizontes dos visitantes e os sensibilizam para esta compreensão da diversidade de expressões nascidas de uma única fé. E agora concretizo em alguns aspectos. Arquitetura, arquivos, bibliotecas, arquitetura e paisagem. Os bens imóveis, os próprios mosteiros, conventos, casas, devem ser considerados elementos que testemunham, na escala paisagística, formas e estilos de vida. Pela via espacial, o carisma também e a regra são concretizados. Muitas vezes são bens de relevância na paisagem, seja pela escala, seja pela representatividade histórica e cultural. Do ponto de vista social, estas comunidades estão, na maior parte dos casos, em centros de relações sedimentadas, que fazem dos mosteiros ou conventos pontos condensadores e motores da pertença territorial, porque vai-se crescendo muitas vezes à volta dessas instituições. Não é raro que uma gestão incerta, opaca ou alienação de bens ocasione mesmo a reação das pessoas da comunidade local, porque tem uma afeição, uma ligação popular, uma relação tecida com os lugares. E um prévio envolvimento das comunidades nas decisões a tomar é muito oportuno. Seja o recinto monástico ou conventual, seja o conjunto dos bens, absorvem e enquadram, geram a narração fundadora da comunidade, contribuindo para promover uma identidade profunda entre os habitantes e o espaço que partilham. A vivência das jornadas é pautada pelo ritual litúrgico e reforça a pertença ao mosteiro como um cosmo particular. O tempo é percebido como preparação para a eternidade e permanente diálogo com a localidade geográfica específica, dando uma configuração a objetos e a espaços concretos. Tem merecido estudo algumas destas tipologias. Por exemplo, a estética de Cister procurou desde as origens uma pobreza absoluta, não mostrando riqueza alguma. Isto se põe a antítese com Coligny, cujas construções eram grandiosas. Em 1124, Bernardo de Claraval escreveu a Apologia a Guilherme, uma forte crítica ao que ele considera excessos. E neste escrito, São Bernardo repreendeu duramente a escultura, a pintura, os adornos, as dimensões excessivas das igrejas dos cluniacenses. E um plano tipo foi aplicado na construção de todos os novos mosteiros. A igreja é orientada na direção este-oeste,
com cabeceira a leste, o claustro é encostado à igreja, a ala leste do claustro era dedicada às dependências dos monges, a sala capitular no piso térreo, o dormitório no primeiro andar, com 2 escadas, uma que baixa ao interior da igreja e outra ao claustro, e na ala do claustro, contrária à igreja, o refeitório, a cozinha, e na ala oeste, normalmente, independentemente do claustro, um edifício de pavimentos destinado aos conventos e armazém. Tudo isto é estipulado, há uma arquitetura. As clarissas também têm sido objeto de alguns estudos específicos, estão aqui talvez a escutar-nos, para os seus espaços. Igualmente, seminários organizados na Universidade de Coimbra dedicaram-se, por exemplo, às artes das ordens religiosas em 2004 e 2006 e favoreceram o estudo de alguns espaços, como, por exemplo, os espaços dos jesuítas. Outras artes, como a escultura, mereceram algum estudo, depois em nota do texto virão citados, mas mais por temática iconográfica do que características próprias, igualmente a arte beneditina, o programa decorativo e iconográfico de um convento franciscano, carmelita, dominicano, agostinho, revela especificidades próprias. E particular contributo são os hospitais, como, por exemplo, os da Ordem de São João de Deus, que já foram estudados por Augusto Botim. Conservam materiais para a história da medicina. E as farmácias dos mosteiros, que dão também muitos elementos para a história das farmácias. E passo da arquitetura, assim, ao património móvel. Definir o património mobiliário das comunidades religiosas estrutura o trabalho de reflexão do investigador no enquadramento do facto monástico irregular. A caracterização das tipologias dos objetos conservados em comunidades religiosas demonstra a variedade e singularidade da vida comunitária, incluindo o que respeita ao culto, altares, vasos litúrgicos, ornamentos, mas também livros litúrgicos, relicários, órgãos, harmónios, confeccionários, cadeiras, credências, bem como as imagens, os quadros, as tapeçarias. Este património alarga-se depois aos instrumentos musicais, às vezes aos objetos da vida cotidiana, as farmácias, a agricultura, os objetos usados, à cozinha e tudo o que diz respeito às louças, e os bordados, sobretudo os conventos femininos. Os bens móveis de uso utilitário, a cama, a mesa, a cadeira, o genuflexório, os quadros, as imagens, os crucifixos, as pias de água benta, que faziam parte de cada cela, podem ter pouco valor patrimonial, mas ilustram a composição de uma cela e como se respeitava o voto de pobreza numa determinada congregação. E o mesmo se diga para os lugares comuns da vida da casa religiosa, a sala do capítulo, a sala comum, o refeitório com o seu mobiliário e os seus objetos. Para quem vive encerrado nestes lugares, assume um estatuto devocional e simbólico particularmente significativo. E a conservação destes utensílios da vida cotidiana, a decoração das casas, os quadros recolhidos, constituem um contexto didático que ajuda, seja os religiosos, mais novos, seja os visitantes, a percorrer a história de uma família religiosa através dos sinais da sua vivência concreta. Uma visita andina, por exemplo, que em França tem um grande museu que penso que deve ser visto como um exemplo a seguir, que congregaram objetos de todo, até de Portugal, que foram objetos para esse museu das visitas andinas, que tem dado grande atenção ao património. E há uma visita andina que descreve elementos devocionais do seu quarto. O que é que tinha? Tinha um crucifixo, 5 ou 6 imagens devotas, incluindo São Francisco de Sales, por cima da porta um anjo da guarda, e nos corredores os muros eram ornados de frases e quadros, geralmente gravuras, como já disse, por serem de preço acessível. No antecoro, é outro lugar importante,
Também se colocavam imagens. Basta ver o Santo Cristo nos Açores, que estes dias esteve em festa, e para o qual eu participei lá há 2 anos num colóquio. No antecoro há uma série de elementos, de imagens, de oratórios, dedicados às devoções. Muitas vezes eram trazidos por dote das clarissas que entravam para os mosteiros ou por famílias que ofereciam. Mas aí, antes de entrar na liturgia das horas do coro, no antecoro havia um espaço de devoção. A fundadora Santa Joana de Chantal, das Visitandinas, recomendava a companhia destes bons amigos, chama ela a estes objetos de devoção. Algo semelhante se pode dizer, evidentemente, das clarissas. Um elemento que tem sido valorizado ultimamente é todo o património fotográfico. A questão das fotografias, desde que elas existem. Não é? Antes eram gravuras, era a fotografia da época, as gravuras. Agora são fotografias. Registam obras, factos, personagens, que são fundamentais para conhecer figuras, factos, obras, arte de uma casa religiosa. E o registro fotográfico, ou por vídeo hoje, dos elementos de uma casa, por exemplo, antes da sua alienação ou do seu abandono, tem uma finalidade importante para registar e reconstruir uma visão próxima da realidade. E passo aos arquivos. O material de arquivo documenta a história e oferece o fio condutor que permite seguir a vida concreta das comunidades e das famílias religiosas. O seu crescimento e crise, a expansão geográfica, a contração devido a fatores internos e externos. E estes acervos documentais, conservados nos arquivos do Estado ou nas casas gerais, em cada comunidade, presta-se a múltiplas análises para o historiador, desde a paleografia à estatística, da sociologia à economia, da demografia às ciências da comunicação, desde os registros de profissão aos livros de matrículas, das atas capitulares às crónicas das diversas casas, dos registros de contabilidade aos inventários patrimoniais, dos registros de identidade pessoal às pontuais praxes litúrgicas sacramentais. Ora, os arquivos esclarecem a história, não só do Instituto, mas a história dos objetos de arte e da localidade onde se encontram. Em Portugal temos um excelente guia para os fundos das ordens religiosas, editado em 2005, já com 3 edições, se é que acompanho tudo, em 2016, a 3ª edição. As ordens monásticas foram verdadeiros centros de irradiação cultural e de conservação de códices, com longas horas passadas na scriptória, enquanto os mais recentes se caracterizam por uma atividade apostólica que também deixa contactos devido às necessidades humanas e espirituais, atentos aos mais descurados dos serviços públicos. E as ordens mendicantes, as nascidas em 500, sobretudo os clérigos regulares, situam-se no meio termo, valorizam o próprio passado e a confluência com esta intensa atividade apostólica. O regresso às origens desejado pelo Segundo Concílio do Vaticano teve consequências também na revisitação dos arquivos e dos fundos, sobretudo dos fundadores e das comunidades, para paradigmas, para conhecer a especificidade de figuras no apostolado e na espiritualidade. Foram feitas biografias edificantes, edições de escritos espirituais, recolhas de cartas, que servem para chegar a uma visão o mais próxima possível da vida dos religiosos, também nas dimensões económicas, no valor da espiritualidade, além dos documentos oficiais, das regras e das constituições. A atenção dada às fontes, à sua edição científica, levou à publicação de estudos, particularmente por ocasião dos centenários, com análises de diversos pontos de vista. Estes trabalhos conduzem a corrigir modelos geográficos superados e a uma consciência crítica da própria história. A história da educação, por exemplo, em Portugal,
requer a consulta dos arquivos das ordens religiosas. O futuro do património arquivístico das comunidades está em perigo com o que já abordei, que é o fechar de muitos mosteiros e de conventos. Importa chamar a atenção para a especificidade dos fundos, para o interesse do historiador por certas fontes como botins, etc. O património das ordens religiosas continua difícil de seguir, de identificar e de reconstituir. Os arquivos trazem as marcas do lugar, da congregação, de onde provém, ainda que estes bens sejam encontrados no sótão ou no mercado livreiro. Muitas vezes os pertences registados, como falaremos já nos livros, são importantes para reconstruir um lugar de onde provém. Quer a doação de objetos de culto para uma festa ou para uma celebração, por motivos de diferentes devoções, quer o fabrico de vestes e ornamentos, são frequentemente evocados nas fontes arquivísticas, nos anais das famílias religiosas, desde o século XVII até ao século XX. E somente os arquivos, por vezes, junto com a tradição local, permite colmatar rupturas de informação dos objetos de arte, dos retábulos, do mobiliário, dispersos após atos revolucionários, por transferências de casas de religiosos e entregue a museus regionais ou nacionais, ou uma igreja vizinha. Portanto, é preciso reconstruir esta itinerância dos objetos. Finalmente, material livreiro. Este material espelha em profundidade o papel religioso e cultural das famílias religiosas, desde os códices medievais às mais recentes publicações impressas, desde os velhos apontamentos escolares às recolhas epistolares, dos volumes manuscritos às reflexões profundas nos vários campos da investigação teológica, científica, como tem chamado a atenção tantas vezes Henrique Leitão, desenhos, projetos arquitetónicos, partituras com músicas compostas para grandes coros ou para lugares simples. É um trabalho paciente e secular que elabora a ciência humana, transformando em sabedoria das coisas de Deus numa profissão de fé ilustrada por especulações intelectuais e também cantada em música. As bibliotecas escondem tesouros de experiência vivida e comunicada pela palavra escrita. Não são apenas material carregado de pó, Sra. Professora Fernanda Campos, mas são destinados a preencher corações. Felizmente temos um notável instrumento de trabalho, a Clavis Bibliotecarum, que consegue reunir cerca de 1000 inventários e catálogos, que materializa a herança intelectual e espiritual das comunidades, apesar de removida, desmantelada, redistribuída ou destruída em 1834. O estudo das bibliotecas e do livro antigo conta com este auxílio de investigação, com vantagem em ser sistemático e global para as ordens religiosas. Como se afirma nessa obra, as bibliotecas das congregações serviam fins muito diversos. Foram centros de espiritualidade, de vida religiosa, mas centros de acumulação e preservação do saber antigo, grandes repositórios do conhecimento de cada época, polos de vastos movimentos pedagógicos, locais de estudo, de reflexão, centros de irradiação, bem, saber, e durante séculos testemunho preeminente do papel da Igreja como a mais importante força cultural da Europa. Uma palavrinha sobre o património do género feminino. As comunidades contemplativas femininas assumem uma característica particular porque criam um património do género feminino. E a religiosidade feminina tem nos objetos, nos espaços, na cultura material e imaterial das comunidades um fundamental elemento de estudo, uma fonte preciosa. E os arquivos e bibliotecas das comunidades guardam, às vezes, textos que foram redigidos, anotados por mulheres, foram escritos partituras para vozes femininas, preparados graduais para partituras para o canto litúrgico. E agora uma palavra mais de desafio. No caso do encerramento casas das comunidades religiosas, os arquivos, mal
ou não classificados, têm um peso simbólico evidente. São transportados para outros fundos ou depositados em arquivos públicos para assegurar a sua conservação. Mas não há uma regra que obrigue. É uma coisa que nós queremos propor, é que o Código de Direito Canónico possa ter algum artigo que, no caso, obrigue ou a entregar a uma casa geral, se existe, os arquivos quando fecham conventos, ou a entregá-lo à diocese, ou haver qualquer norma, porque como são autónomas do ponto de vista do bispo, o bispo não pode intervir, porque são comunidades autónomas, mas quando fecham uma casa, pelo menos os arquivos deviam ter uma finalidade. O mobiliário, os livros, sobretudo se antigos, com valor de mercado mais evidente, estão sujeitos a dispersarem-se, a constituir uma perda para o historiador, quando não são identificados pela sua origem. Contou uma pessoa muito responsável aqui no Vaticano, que foi uma vez uma casa de claristas que estava com problema, foi lá celebrar e já nem cálice tinham. Tinham vendido tudo para sobreviver. E o historiador precisa de conhecer a origem do património para estabelecer paralelos, aproximações, unir arquivos com património. E a consciência da importância da transmissão do saber, o historiador pode propor soluções, ainda que, evidentemente, se devam compaginar com as disponibilidades humanas e financeiras. Algumas peças adquiriram valor identitário patrimonial forte, outras passaram a armazém ou foram vendidas, sobretudo após o concílio. Os bens culturais de cada casa religiosa são fruto de doações, resultam de reestruturações, desaparecem em destruições ou em roubos. Por vezes o historiador tem dificuldade em reconstruir o percurso dos objetos isolados e de traçar o seu itinerário. Trata-se de nos interrogarmos sobre as condições de preservação, de conservação e de estudo científico deste património. Ainda bem que esta iniciativa está a ajudar a pensar e a encontrar soluções, porque os objetos da arte de uma comunidade religiosa, retirados do seu contexto, é como um vaso grego na vitrine de um particular ou de um antiquário. A rastreabilidade está no centro da conservação e do futuro deste património. É como comparar a oposição entre a pilhagem arqueológica por detector de metais, que depois não se sabe mais nada de onde é que veio e onde estava situado, ou a arqueologia profissional e científica, que marca a posição de todos os objetos encontrados. Quando se realizam encerramentos de casas ou por razões humanas graves, envelhecimento, complexidade económica, os meios humanos e materiais não estão à altura e a questão do património não é prioritária, a não ser para arrumar e limpar o espaço para poder vender. E mais importante será a relação de um inventário do património móvel, um pouco à maneira dos inventários revolucionários, que sabemos que eram às vezes muito, dependia de quem o fazia, não é? Da competência de quem o fez, mas às vezes muito elementares, mas procurando-se hoje fotografar, no sentido real, fotografar, e no sentido figurado, este património, a sua acumulação secular, a sua ligação ao lugar. E esta possibilidade deveria tornar-se concreta, assumir o estatuto de arquivo científico. Seriam imagens privadas, destinadas a ser depositadas em arquivos regionais, na convicção que se tratam de verdadeiras fontes históricas. Pode referir-se também à dimensão museográfica. Para alguns mosteiros ou abadias, conventos ou casas, pode pensar-se numa apresentação histórica nos tais centros de interpretação, que estão muito na moda, mas seria necessário socorrer-se, quer para os inventários, quer para esta museografia, de pessoas competentes nestas áreas que existem, bem formadas, para que a apresentação histórica das casas ou da vida da congregação seja feita de modo bem atual e moderno. Outra forma de valorização será através de protocolos, com museus, com serviços de conservação e restauro, com o mundo académico, como estamos a fazer, com sociedades, com fundações culturais. O diálogo interinstitucional
com diversas entidades públicas e privadas, alimentará um projeto cultural. E é preciso um projeto cultural para esta questão. A atual valorização cultural da produção de saberes é uma prioridade, é um eixo nas instituições universitárias. Existe hoje um fecundo dinamismo na investigação e na produção de saber. E novas pistas se abrem, cruzando, como se já falou aqui hoje, competências e contactos. Investir mais no campo do património dos religiosos será renovar a história do facto monástico e congreganista. A tomada de consciência da importância da recolha, da conservação e exploração do património religioso constitui um sinal essencial e pode suscitar a multiplicação de projetos científicos, colocando em perspectiva o património e a história das sociedades, como se fez à volta da história do livro e do livro de piedade e do livro litúrgico. O historiador sabe quantas rupturas, encerramentos, transformações acompanham a perda de fontes e de dados. Isto faz parte da própria história. Ao contrário, a tomada de consciência que estamos a fazer com estes encontros, partilhada, permite poder chegar a respostas e ajudar as comunidades, respeitando sempre o espírito dentro dos princípios da nossa laicidade e no respeito pela propriedade. Sem conhecer este património, nós não podemos aprofundar a vida dos institutos, lida no contexto global da história da Igreja. A ligação entre a história dos objetos, das pessoas e da vida dos mosteiros e conventos constituirá uma base de dados essencial. Estas jornadas constituem um precioso contributo para a reapropriação da memória, identificando as expressões culturais dos carismas fundadores e favorecendo um projeto de valorização patrimonial. A museografia e a conservação arquivística, bibliográfica, não tomam conta do mistério, mas estão ao serviço da visibilidade do espiritual, de experiências eclesiais que testemunham uma humanidade criativa. Obrigado pela vossa atenção.